Miguel, vamos lá. Falar sobre inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Eu tinha expectativa de pelo menos o voto do relator a gente ter hoje, né? Mas não foi o que aconteceu. A gente teve ali durante a manhã o Benedito falando sobre esse relatório, mas não expondo o voto. E isso volta a acontecer na terça-feira, o julgamento, daí sim com o voto do relator. Me chamou muita atenção o silêncio nas redes. Há uma aceitação já em relação à inelegibilidade de Bolsonaro? Ou ele já não promove tanto as redes, ele já não promove não promove o debate nas redes sociais realmente, porque eu achei que elas ficaram muito silenciosas. Então, assim, como que você avaliou o dia de hoje e que você espera que aconteça em relação a esse julgamento e a figura de Jair Bolsonaro? Bom, primeiro em relação ao julgamento, Thalita, era mais ou menos previsto. Na verdade, a sessão foi suspensa porque uma parte dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral são ministros do STF, e o STF tinha uma sessão hoje em homenagem à ministra Carmen Lúcia, que também faz parte do TSE. Então já era previsto essa interrupção. Então, na prática, na verdade, o julgamento seguiu o que estava previsto para hoje, que era a apresentação das partes, né, do PDT, do Ministério Público Eleitoral, da defesa do Jair Bolsonaro, e seria muito improvável a gente ter a leitura do voto hoje, porque o voto já está pronto, tem mais de 400 páginas. Então, certamente, mesmo que a gente tivesse o voto hoje, ele iria aí adentrar a noite na leitura, né? Então, possivelmente, na terça-feira que vem, a gente também não venha a ter nenhum voto de ministro, tem apenas a apresentação do voto do relator. Há pouca expectativa em relação a ele, porque parece que já há um consenso formado dentro do TSE sobre a principal acusação, que é o Jair Bolsonaro usou aquele encontro com embaixadores, se utilizou do seu cargo de presidente da República para fazer campanha eleitoral, né? Portanto, usou recursos públicos, usou a postura, tal, jogou contra, né? Tirou vantagem de seu cargo para a disputa eleitoral. Mas a grande expectativa em relação ao voto do relator é porque no processo do inquérito, o PDT pediu e os ministros atenderam a inclusão da minuta de golpe que foi encontrado no celular, na casa do ex-delegado da Polícia Federal, né, ex-superintendente da Polícia Federal, Anderson Torres, né? Então, no fundo, o que deve aparecer no voto do relator não é a culpa do Bolsonaro em relação à utilização da reunião com os embaixadores para o fim eleitoral, mas demonstrar que aquilo fazia parte de um plano maior que não apenas utilizou isso para eleição, como desgastava o tempo todo as instituições e que tinha como fim um plano, então, de golpe de Estado, etc., que, portanto, se amarra também com as CPIs. Então, há uma expectativa de que o voto deve muito mais enfatizar isso do que necessariamente deve justificar a adesão dessa prova no inquérito. E aí, a única insegurança que se tem é o seguinte: se o Cássio Nunes vai pedir vistas ou não do processo, e se ele vai votar a favor ou contra o Bolsonaro, porque já se tem a expectativa, inclusive dentro do bolsonarismo e do PL, de que essa derrota eles vão sofrer, né? O que se espera mais é ver um grau de fidelidade do Cássio Nunes, mesmo que ele peça vistas, o STF estabeleceu, né, no máximo 60 dias, e aí o TSE adotou a partir de fevereiro também essa prática. Então, o Alexandre de Moraes ontem mesmo já dizia, mesmo que alguém peça vistas, nós vamos terminar esse julgamento neste semestre, né? Na verdade, no segundo semestre, né? Então, o suspense aí está no posicionamento do Cássio Nunes. E isso contribui, então, para o que você percebeu muito bem. Primeiro, há um clima já instalado do próprio Jair Bolsonaro, tem irritado, inclusive, deputados mais fiéis, assim, de que Bolsonaro não esteja lutando para sobreviver, mas é uma adoção de uma tática diferenciada, mais discreta. A presença dele no Rio Grande do Sul hoje e na região sul essa semana é também para demonstrar apoio popular, para ser discreto. Ele está usando a focinheira nas mídias, né? Aquele estilo mais agressivo que a gente conhecia, ele tem
Então faz parte, é mais para não se prejudicar e não ter uma pena mais dura, né? E o que o PL está trabalhando nos bastidores, enfim, na verdade, para tentar salvar o Braga Neto, que é pré-candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, a condenação do Bolsonaro também é esperada. Claro que nesse processo, há gente que pula fora do navio, como Arthur Lira, Ciro Nogueira, há gente que está com medo dos inquéritos golpistas. Com tudo isso, a máquina do gabinete do ódio perdeu muita da sua força, do seu financiamento, então ela está menor. Mas também faz parte de uma estratégia do bolsonarismo de não chamar tanta atenção e já ir para um papel de vítima, de que o julgamento já está dado. E para o PL, inclusive, é uma posição confortável. É melhor Jair Bolsonaro sem o direito a concorrer e apoiando discretamente do que tendo a possibilidade de concorrer. E aí, só para fechar as duas questões, olha que interessante. Parte dessa postura do PL de não comprar briga com o STF se deu ontem na sinalização do PL e do bolsonarismo de liberar o voto da bancada para quem quisesse votar no Zanin, aprovar a indicação do Cristiano Zanin no STF. Seria um sinal de que, assim, uma oposição menos selvagem ou bárbara, né, de um futuro ministro do STF, e aceito antes, né, pelos ministros, etc., seria uma sinalização do bolsonarismo de que ele pretende brigar menos com a STF, com o TSE daqui para frente, e é uma orientação do PL, né? Então, também essas peças vão se encaixando nas articulações políticas que a gente tem aí de todos os lados, né? Eu me mutei, pronto. Sabe que durante essa conversa na segunda-feira com o Fernando Horta, ele falou sobre essa estratégia, inclusive, de Bolsonaro, muito semelhante à de Trump nos Estados Unidos, né? De respondendo à justiça, ganhar os holofotes e utilizar isso politicamente. E eu sempre me questiono em relação a esse capital político de Bolsonaro. Ele ainda existe, Miguel? Ele move tanto assim a política, ainda como personagem importante? Move sim, Thalita. Ele tem poder, né? Ele não é um capital político nem eleitoral desprezível, né? Ele ficou, é claro, ele precisava da máquina do Estado para se potencializar, enfim, mas de alguma maneira, mesmo que a gente não chame de bolsonarismo, se a gente quiser chamar de neofascismo, de extrema-direita, né? De udenismo, isso saiu dos esgotos e ganhou projeção com o bolsonarismo. E isso tem vida sem o bolsonarismo. A vida que a direita busca agora está no governador de São Paulo, no Tarcísio de Freitas, como saída, como permanência, como porta-voz. Ele sabe disso, o PL sabe disso, né? Republicanos, pelo qual ele se elegeu, né? Agora, se esse setor mais radical, né, essa fusão entre essa paranoia anticomunista, esse ultraconservadorismo moral, enfim, vai continuar sendo a ponta de lança, se é um setor de extrema-direita ultraliberal, digamos assim, mais Paulo Guedes do que Damares, por exemplo, né? Isso ainda está em construção. Agora, isso não é imutável, né? E é importante a sua questão, porque justamente a pesquisa Quest demonstrou que a aprovação do Lula aumentou entre eleitores do Bolsonaro e justamente decorrente dessa pequena melhora da economia que a gente teve. Insisto, né? E a Juliane... É curioso isso, estava me lembrando, não sabia que a Juliane ia ser a convidada. Hoje de manhã estava justamente me lembrando, há uns 3 meses atrás a gente se encontrou em São Paulo, ela me disse, olha, tem sinais tímidos aí, não é um espetáculo do crescimento, mas a economia está melhorando, e foi apontando esses sinais dentro do próprio Boletim Focus, enfim, né? Então, ela tem muita... Ela pode te dizer até onde vai, mas não é uma retomada ainda consistente, né? Mas vamos supor que o governo consiga engrenar nos vários projetos que tem, nas questões que são estruturais, né? Reforma tributária, conseguir avançar, baixar a taxa de juros, aumentar a oferta de créditos, colocar os bancos públicos a serviço, como é o projeto do governo, é possível que a gente ganhe aí um crescimento consistente.
E aí existe um setor menos ideológico, menos fervoroso, que vai se descolar desse setor do bolsonarismo, né? Agora, nesse momento, o bolsonarismo e o Jair Bolsonaro ainda têm força suficiente para mobilizar esses setores, né? Então, vai depender de uma retomada das políticas sociais, de uma retomada de políticas econômicas, de ações também, vamos dizer assim, na batalha de ideias, né? O refortalecimento das universidades, né? De espaços de comunicação, né? Enfim, de outros esforços para que o governo também vá diminuindo. E ano que vem a gente tem eleições municipais, onde não deixa de ser um espaço de debate aberto também, né? E que o bolsonarismo vai precisar colocar os seus representantes para se manter vivo, e a esquerda também vai ter contrapor. Então ali também nós vamos poder tirar uma temperatura do quanto o Brasil se desbolsonarizou. O julgamento no TSE vai ser muito importante para isso. E as ações do 8 de janeiro também.